Hoje nós vamos falar aqui nessa Masterclass sobre Chenki e Zectal. O que é Chenki? Chenki significa ser obtuso. O que é obtuso? Significa ser uma pessoa que ignora toda a realidade do bem para apenas querer impor o mal. Como assim? A pessoa pensa. Obviamente, toda a realidade é feita por Deus e criada, e todos os seres estão abaixo de Deus. Não existe nada acima, né? Nem do mesmo nível. Então, obviamente, o mal em si não existe. Mas sabemos que tem recomendações, que são as leis, né? Tanto as leis de Deus como as leis mundanas. Então, a gente tem os famosos mandamentos, né? Dharma em Hindi, né? Então, todo mundo conhece a base disso. A partir disso, o que é ser um obtuso? É quando você pega, né, a normose, a inversão de valores, você pega e você quer impor algo que não está de bem com esses mandamentos, não segue esses mandamentos. Então você começa, lembrando que na Torá você tem ali mais de 100 indicações, não é só 10 não. Tanto que se você ver qualquer foto de Moisés, você vai ver que ele tinha muitas placas ali, não era uma só não. Então, claro que foi resumido para 10 para não ficar o dia inteiro uma pessoa tendo que aprender mandamento. Mas tem muitas recomendações, tá? Como, por exemplo, o sábado. O sábado é um mandamento que, cara, se você for aprender ele ao pé da letra, você vai demorar quase um dia inteiro para aprender. Então, não é tão simples assim, não é tão superficial, não é só não trabalhar, né? E se a pessoa precisar trabalhar? E se ela precisar quebrar um galho ali para alguém, tal, para ela mesma, né? Por exemplo, no sábado é mais pecado você acender fogo ou receber um lucro instantâneo do sábado do que você trabalhar em si. Olha que doideira. Então, trabalhar também é pecado no sábado. Mas e se a pessoa precisa? E se alguém pagou a pessoa sem ela saber que era sábado? Como é que faz? Então, veja que tem várias interpretações. Não é assim só... Por isso que eu falei, os mandamentos eles não são coisas assim só... é isso aqui, pronto, engole isso aqui. Né? Até porque os baby boomers eles vêm tentando. Baby boomers são as pessoas que a gente considera muito velhas hoje em dia e que elas têm o DNA, né, do atavismo. O que é atavismo? Atavismo é quando você é da árvore genealógica de alguém, mas não necessariamente da ordem da árvore genealógica. Então, pode ser filho de um demônio, sem ser, por isso que o nome é baby boomer, sem ser biologicamente feito naquela geração. Isso se chama atavismo. E por isso que, né, o nome Gustavo vem de atavismo, entendeu? Otávio também, Augusto também, tá? São todas denominações de atavismo em idiomas, né? E vai traduzindo, tem um lugar que chama de um jeito, enfim, depende do idioma, mas a base é essa, o atavismo. Que significa exatamente o ser que é líder da árvore genealógica dele. Tá? É importante entender o que é um demônio para as pessoas, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm muita curiosidade e muita confusão. Elas não leem o Zivislato, que é um livro incrível que explica tudo praticamente sobre a existência. Elas não leem livros bons, então é complicado hoje em dia. Então o que acontece? Ela acaba virando Shenki. O que é Shenki? Shenki é tipo o obtuso, o hater, o chato, o insuportável, aquela pessoa que não se toca, traduzindo. E aí a pessoa fica ali enchendo o saco, muda dia, passa mês, muda... E a pessoa tá ali enchendo o saco da outra. Por quê? Porque ela é Shenki, ela é o hater, ela é insuportável, ela não se toca. O que é isso? Isso daí é falta de conselho. Falta de alguém chegar para a pessoa e falar, ó, você tá viajando na maionese. Só que o que acaba acontecendo? Quando alguém chega a dar um conselho, um terapeuta, qualquer coisa, chega a dar um conselho para a pessoa não aceita. Por quê? Porque no DNA do demônio, a parte mais... O que faz um ser virar um demônio... Porque, assim, demônio é uma gíria, tá? Então, assim... É quando a pessoa, ela literalmente chuta o balde. Ela é contra Deus, ela é contra qualquer tipo de ser iluminado, Buda, monges, padres. Ela é contra a felicidade, ela é contra o sol, ela é contra a prosperidade, tanto no sentido geral, principalmente no financeiro. Ela não quer que ninguém vença na vida. Ela é preguiçosa demais, ela é arrogante demais, ela é ansiosa demais, depressiva demais, gananciosa demais. E demente demais. Então ela está interligada, isso é obtusidade, ela está interligada com o inferno. Tipo assim, como assim? O universo, o que é frequência? Por que tanta gente fala de frequência, vibração, essas coisas?
Vibração nada mais é, e frequência nada mais são do que as suas emoções internas. Então não adianta a pessoa querer fingir na frente do outro, dar um sorriso, ou então, por isso que muita gente brinca que sorriso falso, né, a duas caras, a pessoa, porque isso dá pra perceber, gente. Só tonto acha que não dá pra perceber essas coisas, dá pra perceber de longe. Então a pessoa, ela pega e fala bem da pessoa pela frente, fala mal pelas costas, esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude é obtusidade, é fingir que só existe coisa negativa. Então, quando o ser, por que ele vira um demônio? Porque ser, tem que entender uma coisa, não é assim tão simples. Para você ser assim por muito tempo, em dimensões que a gente considera mundo celestial, céu, paraísos e por aí vai, não é tão simples. Por quê? Porque nesses lugares abrem portais. É isso que a pessoa não entende. Portais mentais. Não, então, vai de acordo com o seu comportamento. Todo mundo fala assim, se você sair por aí e perguntar, você pergunta para uma pessoa, você quer ganhar dinheiro, mais dinheiro na vida, tal? Ah, todo mundo vai falar que quer. Você fala assim, você quer ser mais feliz? Todo mundo vai falar que quer. Todos querem ser mais, quer ir para um paraíso? Você quer ser mais saudável? Quer. Todo mundo quer essas coisas, óbvio. Todo mundo quer o que é bom. Só que você pergunta, então por que você não está fazendo nada para conseguir isso? Aí a pessoa já vai querer até te agredir, dependendo do caso, não é assim? Por quê? Porque na mente obtusa da pessoa, ela, e todo mundo tem um lado obtuso, tá? Porque obtuso todo mundo nasce obtuso porque a gente é nenê. Então a gente precisa aprender a falar, engatinhar, escrever, a ler. E é bonitinho demais, né? A obtusidade, quando é na idade certa, quando é nenê, criança, adolescente, é super bonitinho. Aquela idade assim, que tá aprendendo as coisas, tá aprendendo a lidar com as emoções, a lidar com o outro, né? Então é super bonitinho. Quem não se emociona quando uma criança começa a falar, né? Aquele bracinho gordinho, aquela mãozinha gordinha, aquela coisinha, aquelas risadas e tal. Então, esse grau de obtusidade é super fofo, super lindo. Por isso que Deus criou a obtusidade. Agora, desde que seja até a idade adulta, né, gente? Então, assim, se a pessoa é obtuso depois de adulto, aí é complicado, né? Pô, o cara ainda quer ser assim, aí é complicado. Tem até um meme, né? Esse ano teve um meme, é sério, que as pessoas começaram a ficar com vergonha. O cara, pô, eu tenho cerca de 20 anos e tô com vergonha de pedir presente de Dia das Crianças. Você tá rindo, você tá achando que é loucura, você tá achando que é viagem na maionese, né? Mas foi um meme famoso esse ano. Isso daí parece muita viagem na maionese, mas não é não. Muita gente tá nessa pegada. Talvez não nesse sentido específico, mas numa pegada eu vejo muito uma galera assim, tipo mulher, que fica atrás do cara só pelas coisas materiais que o cara possivelmente tenha, sabe? Eu vejo muito isso hoje em dia, aqui nesse país, principalmente de maneira quase gritante. Então não tô falando que a pessoa tem que namorar alguém da Cracolândia, até não é 8 ou 80, né? Essa geração é difícil, tem que explicar as coisas detalhado, e mesmo assim eles não entendem. Então, o ponto é que é óbvio que eu estou fazendo aqui uma vírgula, né? O ponto é que a pessoa, ela tem que entender o seguinte, também não precisa ser só gente da Cracolândia que você namora, mas também não precisa ser só gente por causa de questões materiais. Você consegue equilibrar a vida. Ter uma vida equilibrada, interessante, com o pé no chão, sem isso é ser zectal. O que é o zectal? O zectal é o que a gente chama de terapia, ou de exorcismo, se for um termo mais longo, mais profundo. Essa é uma palavra que hoje em dia é super ultra vista como, ai, que palavra do mal, ai, é filme de terror, deixa eu me esconder aqui. Mas exorcismo ao pé da letra significa zectal, significa você limpar a energia negativa. Quando você lava a louça, você está fazendo o zectal, você está fazendo o exorcismo. Quando você limpa a sua casa, seu escritório, enfim, onde você fica aí e tal, seu apartamento, enfim, você está fazendo zectal. Isso que as pessoas não entendem. Quando você toma banho, é zectal. Qualquer tipo de limpeza. Tomando suco verde, é zectal. Quando você trabalha, quando você faz investimentos, é zectal. Quando você dá um sorriso, é zectal. Ou seja, quando você faz uma doação, é zectal. Quando você compra um produto que você de estudar, né, um livro, uma apostila, uma pós-graduação, uma faculdade, um curso online, qualquer coisa que seja que você acredite que vai agregar para os seus estudos, é zectal. Ou seja, você está saindo de um ponto negativo para ir para um ponto positivo. Isso daí, fazer atividade física, obviamente, é muito zectal. Meditação é muito zectal.
Então, ou seja, oração é muito zectal. Então, gratidão, então nem se fala, né? Então, ou seja, todo ponto zectal é o ponto onde você tira uma negatividade e coloca uma positividade. Ou seja, você tira a obtusidade e coloca a realidade. Então, você tira aquele ponto assim que a pessoa literalmente mente para você tentar te manipular para sair de um relacionamento tóxico para ir para um relacionamento agradável, onde você é respeitado, respeitada. Então, isso daí muda tudo, isso é zectal. Mas para que isso aconteça, como eu falei no começo do áudio, se você sair por aí perguntando, todo mundo vai falar que quer. Mas por que tão poucas pessoas hoje em dia têm isso? Por causa dos baby boomers, como eu falei no começo, eles manipularam a sociedade para ela ficar assim. Mas então como é que resolve? Baby boomer, tal, então vai ficar nisso? Não. É importante entender que para você resolver o seu lado Chenk, ou seja, o seu lado obtuso, você precisa ter uma autoanálise. E é aqui que está o grande segredo. Siddhartha Gautama falava muito disso. Que o grande segredo da felicidade de uma pessoa é a autoanálise. Agora, parece algo muito simples, né? Então é só chegar e ter autoanálise. Beleza, vou ver aqui no que eu estou errando. Parece muito simples. Para algumas pessoas vai ser, como eu falei no começo do áudio, tem gente que você pergunta e a pessoa realmente está indo bem naquela área, então tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão falar que querem ir bem naquela área, mas obviamente só se auto-sabotam e só falam da vida do outro dia e noite, não é assim? Então, por quê? Porque eles foram manipulados pelos baby boomers. E como eles não percebem, eles não conseguem performar melhor, porque eles não têm autoanálise. Lembra que eu falei, o DNA do demônio não tem autoanálise. Então ele não tem autocrítica, porque se ele tiver autocrítica, ele não é um demônio. Entendeu? Não tem essa gíria pra ele. Porque como é que o ser vai ser do mal, entre aspas, ou o mal em si não existe, mas assim, uma questão assim, ser um ser obtuso, se ele tem autoanálise. Se ele tem autoanálise, ele sabe que ele é obtuso. Ao ponto que a pessoa saber que ele é obtuso, ela já não é mais obtusa. Então, entendeu? Então, a autoanálise não faz parte do DNA de um ser assim. Ele não se autoanalisa, ele não fala assim, pô, eu tô indo mal, eu tô indo bem, eu tô no... Ele não se autoanalisa, simplesmente assim. Então, aí, obviamente, por isso que existe o termo pecado. O que é um pecado? Pecado é quando a pessoa se auto-sabota. Autossabotagem e pecado é a mesma coisa. Então, se a pessoa... porque, por exemplo, preguiça, inveja, ganância, arrogância... Se você analisar com frieza, é tudo preguiça. Porque a pessoa tem tanta preguiça que ela não quer fazer tal coisa. Não sei. Aí ela vê o cara saradão correndo assim e tal, caminhando ali na praça de caminhada da cidade dela. Um rapaz, vamos supor, jovial e saradão. Não precisa ser jovem de idade, até porque hoje em dia tem várias pessoas aí, vários memes de pessoas acima de 40, 50, bem mais acima de 40 anos, 30 anos, que estão super saradão, bonitão e tal. Tanto homem quanto mulher. Então, não é uma regra de idade. Mas vamos supor, a pessoa vê uma pessoa dessa passando assim, caminhando ali, correndo e tal, todo bonitão, bonitona e tal. Aí a pessoa fala, ai, que inveja, queria estar saudável assim, queria estar bonito assim, queria estar charado assim. Não é assim? Vamos pegar um exemplo bem clássico, tá? Porque isso daí você sai na rua da onde você morar, você vai ver algo assim, tá? Não é muito difícil, não. E aí, o que acontece? Por quê? O que é essa inveja? Nada mais é, obviamente, energia negativa, energia de pecado, mas o que é isso? É a pessoa se auto-sabotando. A pergunta é, lembra que eu falei no começo do áudio? Por que é que a pessoa não está fazendo isso, então? Não, porque agora não dá tempo. Mas peraí, eu não estou falando para você fazer agora, estou falando para você se organizar e fazer na hora que dá para você fazer. Muitos se perguntam assim, qual é a hora certa de fazer atividade física, qual é a hora certa de estudar, qual é a hora que o cérebro mais tem alta performance. Isso é tudo papo de otário. Porque, por exemplo, tem gente que vai performar muito bem de madrugada. Tem gente que vai performar muito bem de dia, de tarde, de manhã, de noite. Depende do mercado, depende do negócio, depende da pessoa. Por exemplo, se eu falasse pra você que existe um cara... você vai achar que é mentira. Olha como você foi manipulado pelos baby boomers. Eu sei bem como essa geração é. Se eu falar pra você que existe um cara que ele é um tiozão já, tal, né? E ele é saradão, é jovial, é desse naipe que eu falei agora há pouco da corrida, é multimilionário, até bilionário se for colocar o câmbio para o dinheiro real aqui, né, do nosso país, mas vamos deixar o dinheiro dele em euro. É multimilionário, quase bilionário, em euro mesmo, e
Aí você fala, nossa, quem que é esse? Me apresenta, né? Se for mulher ou gay, já tá interessado no cara, né? Mas assim, se liga no que eu vou falar. E ele trabalha, ele acorda geralmente na hora do almoço e ele trabalha geralmente no turno da noite e da madrugada. Você vai rir da minha cara, não vai? Falar, ah, é mentira, ah, é papo furado, pra ficar rico tem que acordar às 5 da manhã e gritar mãe de 7. Você vai falar um monte de idiotice, não vai? Então, você vai achar que eu sou louco, que eu sou idiota e por aí vai. E se eu chamar esse cara de David Guetta, Tiesto, Armin van Buuren, Zed, e por aí vai. Então, ou seja, o que você tá falando, aí você fala, pô, verdade, cara. Agora caiu, entendeu como você entendeu? Por quê? O que a pessoa. E aí o obtuso entra. Porque o obtuso é o seguinte: ele vai pegar, ah, Zed, legal, eu vou ser igual o Zed. Aí ele vai lá, vai comprar um teclado, vai comprar um gravador ali, um negócio pra gravar música, vai comprar ali uma picape de DJ ali e tal, e vai querer ser o Zed. Gente, não é assim, tá? Tem que estudar música, tem que ter gravadora, tem que ter assessoria, tem que ter empresário, tem que ter boas músicas, tem que ter muito network, tem que ter, ou seja, então tem que se esforçar muito por muito tempo, tem que já ter tocado em alguns lugares, tem que ter experiência. Toda profissão você precisa ter experiência no que você faz. Então, não é assim. Hoje a gente vê, né, o que significa física quântica e mecânica quântica, né? A física é o estudo de algo, ou seja, de algo. Você pega um balde, estuda como isso aqui, o diâmetro, como que isso, enfim, detalha ele. Você vai a fundo ali. Isso é a física. O que é a física quântica? A física quântica é quando você não sabe exatamente o cálculo disso. Então você coloca probabilidades. Ó, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, mas probabilidades obviamente realistas, né, sem obtusidade. E aí, uma dessas é, e o que é o colapso da função de onda? É quando você decidiu qual é, você chegou à conclusão, então você esmaga as outras possibilidades, você colapsa. O que é colapsar? Muita gente ensina errado isso, né? Colapsar é quando você escolhe, mas você anula as outras. Então você escolheu uma e anulou as outras. É muito usado como metáfora hoje em dia para relacionamento. A pessoa fala assim, quer desencalhar? Você tem que colapsar. Ou seja, você tem que encontrar a pessoa certa e anular as outras ali, né? Tipo, deixar pra lá as outras. É basicamente, é um jeito meio grosseiro, mas é basicamente a mesma coisa. O ponto é que é importante você entender que a física quântica é isso. Física é o estudo de algo, e física quântica é quando você ainda não tem certeza daquela ali e você cria outras opções. É só isso, a grosso modo. Então, hoje em dia está na moda as pessoas estudarem física quântica, ou seja, o estudo de opções, o estudo anterior à realização, e achar, porque nós somos ensinados, muitas escolas ensinam errado, muitas escolas ensinam que a física vem antes da física quântica. Então, você aprende errado, porque a física quântica vem antes da física, né? E aí o que acontece? Cronologicamente falando, aí você consegue entender com facilidade. Por quê? Porque se você faz um cálculo, certo? Tem 3, 4 opções, e você chegou à conclusão que é esse cálculo aqui, a partir daí virou algo físico, não é mais quântico. Entendeu? Então, o quântico é o primeiro. Então, olha que doideira, né? Muita gente aprende errado nessa geração. Então é por isso que é importante você... E hoje em dia, como tem muito essa questão do thumbnail, essas coisas para chamar atenção de bobo, óbvio que a galera fica clicando sempre nos mesmos ali e aprendendo errado, né? Quem é muito sério no que faz não vai fazer essas coisas, não vai ficar chamando atenção. E aí é claro que esse assunto parece um assunto muito complexo, confuso, parece maracutaia, parece barrigada, por causa disso. Porque a pessoa, ela aprendeu com quem não sabe, e aí a pessoa ficou empurrando um monte de asneira para ela não conseguiu ter resultado, e ela acha que, positivo, e ela acha que isso é maracutaia. Mas é porque ela aprendeu com a pessoa que não entende. E isso é muito comum, porque a pessoa vai atrás de quem é mais popular, né? De quem aparece ali mais rápido na rede social, quem tem mais views, esse tipo de coisa. Traduzindo com influência, né, gente? Influência não dá pra levar a sério nesse país. Então, pelo menos não nessa época. Então, qual é o grande lance? Aí a pessoa quer aprender coisa séria, assim. Coisa séria, assim, gente, você vai aprender em curso sério, em livro sério, e não vai ser um só, tá? Você vai ter que fazer mais de um curso, mais de um livro. Muita gente estuda mecânica quântica em faculdade, demora cursos de turmas. Então não é assim, aprendi em 10 minutos. Lei da atração, tal.
Isso aí é pegar tonto, óbvio. Para aprender isso daí realmente, você vai ter que estudar mesmo, vai demorar alguns meses, tá, para você entender, para você começar a aplicar e para você começar a ter resultado positivo. Tudo que você quiser ter sucesso é assim. Se você quiser sair do Cheng, que é o otário, e ir pro Zectal, que é quem se limpou da negatividade, você vai ter que fazer isso. Vai ter que começar a se levar a sério e levar as coisas a sério. E entender isso que eu falei. Primeiro é o ponto quântico, depois é o ponto físico. Então, a maioria das pessoas procura esse tema lei da atração, física quântica, porque eles querem o resultado final primeiro. Ou seja, não faço nada da vida e quero ter um carro novo. Tipo isso. Só que a pessoa não está entendendo. Entendeu? Procura, às vezes, até coisa errada aí, tal, pra fazer amarração, esse tipo de coisa, pra ter o namorado de volta, o marido de volta, esse tipo de coisa. Ou namorada, obviamente mulher, esse tipo de coisa de volta. Por quê? Porque a pessoa não quer ter mérito. Ela é obtusa, preguiçosa e totalmente sem vergonha na cara. Então a pessoa, ela não quer ter mérito. A pessoa que quer ter mérito, ela vai estudar aquele assunto a fundo, vai respeitar o próximo e vai ter atitude. Então ela vai ser produtiva. Então ela vai para cima das metas dela, não para trás. Então ela não vai pegar e vai estudar física quântica como se fosse o resultado final. Ela vai estudar física quântica como se fosse o resultado inicial. Então se ela estudar física quântica, mecânica quântica como resultado inicial, ela consegue entender, aprender. Então ela sai do Cheng e ela vai para o Zectal. Ó, só esse termo Zectal ninguém usava, tá? Ninguém usava. Daqui a pouco você vai ver. Vai aparecer nego do chão. Olha, compre o curso Zectal, faça a palestra Zectal, mindset Zectal, banho Zectal. Por quê? Porque ninguém usava, né? Mas vamos falar assim, não, esse doutor sucesso aí é charlatão, usa o meu Zectal. Por quê? Porque essa geração é infantil, é criada pelos baby boomers. Ao invés de fazer o inverso, o cara fala, pô, vou agradecer aqui o doutor sucesso porque o cara tá abrindo uma teoria aqui que ninguém explicou desse jeito, ninguém usou esses termos. Eu também vou usar, tá? Ó, tive uma outra visão disso, tal. Ó, vi esse ponto aqui, certo? Traduzindo, Zectal, outro termo também que ninguém usava. Se você vê gente usando, copiou na cara dura. Vice. O Vice pode ser escrito vice ou vis, tanto faz. Se você procurar, tem muito artigo em americano sobre o Vice, mas em português só eu falo sobre o Vice. Que é o quê? O Vice é energia negativa, é energia que acopla ali, todo mundo tem um pouco dentro do corpo, mas ela acopla fora do corpo, tipo uma poluição, fisicamente falando, é muito parecido com poluição. E aí ele acopla fora do corpo e ele faz o seu corpo querer ter mais pecado. Então você começa a ser muito mais arrogante, preguiçoso, obtuso, né, raivoso, essas coisas. Por quê? Porque você começa a ser torpezo, né, a baixar muito o nível. Porque o Vice faz isso. Então você começa a ficar muito invejoso, muito ganancioso e por aí vai. Por que o Vice faz isso? Porque o Vice é exatamente isso, é uma energia negativa emanada ali. Não é qualquer ser que sabe emanar Vice, tá? Por uma outra pessoa. Tem que ser um ser lá de baixo, das trevas mesmo. E aí ele consegue emanar, tal. E soltar o Vice numa pessoa. Tá? Pode ser até um ser que tem tanto Vice que ele virou quase já um ser, entendeu? Então é complexo, é um assunto complexo, acontece muito na sociedade de hoje, porque o nível está muito baixo aqui nesse país. E como que resolve isso? É o Zectal. O Zectal é quando você limpa o Vice e tem a vida que você quer, você vira aquela pessoa leve. Ai, mas a vida que eu quero 10 Bentleys. Então, você é ganancioso, é pecador, é outra coisa. Vida agradável é quando você vive leve por dentro. Então, você é uma mulher, um homem leve por dentro. Então, é isso que a pessoa não está entendendo. Não estou falando que a pessoa não pode ter bens materiais bons. Óbvio, deve, se ela gostar. Mas a quantidade e como mostra muito claramente que a pessoa é gananciosa. Então, e preguiçosa, obviamente. Então, porque a pessoa que não é assim, ela não vai ficar pensando desse jeito. Ela não está toda hora desesperada em comprar um Bentley novo. Entendeu o que eu tô falando? Ela, claro, ela pode ter, óbvio, uma ótima Porsche, Lamborghini, o que ela quiser. Isso é super legal, super mesmo. Tenha se você gostar. Mas
a pessoa ela não pode perder a cabeça por isso. A gente vê muita mulher hoje em dia, principalmente, desesperada atrás do cara que ele comprou uma Porsche nova, tal. Aí ela larga o outro que tinha Porsche velha para ir pro cara. Então assim, a pessoa ela não pode abaixar esse nível tanto, né? Então, isso é uma pessoa que abaixa o nível. E aí, se alguém tiver soltado um Vice numa cidade ou em alguém perto, ela pega também. Então aí ela começa cada vez mais ter Vice, ter Vice. E aí já viu, né, amigo? Aí começam todas as confusões de hoje em dia. Então, o Zectal é a limpeza do Vice. Como é que limpa o Vice? Você pode usar água benta ou produtos muito fáceis de achar hoje em dia em marketplaces. Aí você acha bem barato e bem fácil de achar. Tem aquela marca Basic que tem sabonete líquido de verbena muito bom, vem bastante, não custa nem R$ 10. E você acha muito fácil, gotas de pericó, gotas de valeriana, tilha, tá? Você acha muito fácil e não é caro. Vem kits, tal, hoje em dia nesses marketplaces é muito fácil mesmo. Você usa como? Você usa no corpo, no banho, no lugar do sabonete. Você pode pegar um punhado de rúcula, um punhado de agrião e um punhado de alface, um de cada, e deixar onde você fica como se fosse decoração. No outro dia você joga fora. E também outro punhado você pode comer, claro, e outro punhado junto da refeição, e outro punhado você pode pôr na porta ali de onde você mora, ou na janela de onde você mora, e no outro dia você joga fora. Pode ser na parte de dentro da porta, tá? Não precisa ser na parte de fora. Mas se ninguém ligar ali, não tiver muita gente que passa na frente de onde você tá e quiser deixar na frente também, tudo bem. De um dia para o outro, ninguém vai reparar, tudo bem, depois você joga fora. Outro jeito também é você pegar um punhado, pegar um limão ou uma laranja, de preferência uma laranja, que é mais seguro, tá? Eu conheço essa geração, sei que eles são meio lerdos. Aí você corta uma laranja e espreme ali, por exemplo, no punhado de qualquer um desses três que eu falei. Você pode usar junto também aquilo que eu falei para usar no banho. E aí você vai no banho, pode ser separado ou pode ser junto. Você pode tomar também banho separado para tomar um de manhã, um de à noite, por exemplo. Um banho à noite, um banho de manhã, por exemplo, tanto faz. E você usa esses produtos separados. Você pega um punhado do que eu falei, espreme a laranja ali. E, eu não entendi. Gente, volta o áudio. O áudio não vai sair correndo, tá? E aí, eu conheço essa geração, acredite. E aí, passa no corpo, tal. E toma banho normal, abre a água ali e deixa a água pra tirar tal, entendeu? Precisa ser água corrente? Gente, é banho, pode ser banho de água corrente ou não água corrente, tanto faz. Só precisa ser banho, tomar banho. E aí, pode ser, então, por exemplo, eu faço isso e jogo água benta, desde que seja uma quantidade que retire aquilo ali, tudo bem, né? Se for um banho mesmo, tudo bem, tranquilo. Mas se eu tiver uma água benta pequenininha, né? Que às vezes tem, a igreja dá aqueles pequenininho, né? Cara, você pode abrir ele e misturar num balde de água e jogar o balde, tipo, em você de água. Ou pedir pra alguém, né? Seguramente e tal. Enfim, o ponto ou seja, dá de 1000 jeitos. O ponto é que tanto faz o jeito que você quiser fazer. O ponto é o produto fazer isso aí. Ele já vai limpar totalmente o Vice. Como você compra um produto que provavelmente dura pelo menos uns 4, 5 dias... dependendo se você souber usar minimamente. Também tem aqueles shampoos que vendem no Carrefour, que ele é bem interessante. Tem aqueles de algas, tem aqueles de que é verdinho, né, que é misturado. Leia o rótulo ali, geralmente tem umas coisas bem interessantes. E aí você pode usar esse também, tá? Esse aí também. Esses aí tem um roxinho muito bom lá também. Enfim, esse roxinho é muito bom mesmo. E aí o que acontece? O azul de algas, eu falei de algas, mas o de algas é o mais fraco. Use um roxinho e os verdes ali são muito bons. O ponto é que, ou seja, tem muita opção. Você pode fazer tudo isso que eu tô falando, tranquilidade. Só que aí tem gente, eu conheço. Teve um caso recente aí. Então, sabe, que pessoa que faz errado, cara. Coisa muito fácil de fazer. Porque a pessoa é arrogante, é prepotente, não quer gastar nem R$ 10 pra fazer o negócio. É mau caráter. Entendeu? Pô, que pessoa, sabe? Eu vejo muito isso hoje, porque a gente tem um monte de conteúdo legal, grátis, um monte mesmo. E tem gente que, cara, não assiste, não vê, não ouve, não sabe ler, não sabe interpretar. E assim, e também a gente tem um monte de conteúdo pago, mas que é barato. E a pessoa, tem gente que não quer, tem um monte de gente que faz, claro, tem um monte de gente que lê, claro, tem um monte de gente que entende, claro, óbvio, né? Mas tem muita gente que não entende. E tipo, e você fala, cara, mas qual é o problema? E a pessoa não quer gastar nem R$ 10.
Então, é isso que eu tô falando. Então aí já é um nível que, assim, com todo respeito, que a pessoa já não existe mais, tá? Isso é muito importante tocar nesse ponto, porque isso é totalmente Schenck, obtuso. Então, ou seja, esse tipo de pessoa, quando falece, tá? É importante entender isso. Não se iluda muito, não, tá? Você cai na mão de seres ali, Deus dá a sua alma para seres bem complicados, tá? Então, não se iluda muito, não. Então, assim, por quê? Porque o seu nível é grotesco, tá? E não adianta achar que. Não. Níveis grotescos não tem autodomínio da alma, tá? Então, você vai estar sempre se ferrando. Então, é por isso que eu falo. Por isso que existe essa masterclass. Para você sair do Schenck, do obtuso e ir pro Zectal. Não quer? Problema seu. O ponto é que a pessoa. O que faz a pessoa mudar, né? Melhorar a energia da pessoa. Óbvio que ganhar dinheiro ajuda. Então, vender. Vender é dinheiro. Então, aprenda sobre vendas. Quem está te segurando? Tem um monte de conteúdo grátis hoje bom sobre vendas. Um monte. Então, assim, eu não vou falar aqui uma pessoa específica, não. Um monte. Um monte, uma abundância mesmo. Então a pessoa hoje não aprende porque é sem vergonha na cara, como eu tava falando. Não tem vergonha na cara. É ridícula, não tem vergonha na cara. Esse é o papo. E o Schenck, ele é isso. Ele é aquela pessoa que não se toca. O obtuso é isso, ele não se toca. Não se toca. É aquela pessoa assim que você fala, cara, já deu, pelo amor, para com isso, para de encher o saco, para de ser hater, para de encher o saco da pessoa. E a pessoa continua ali, sabe, ouvindo. Sabe aquela pessoa que põe copo pra ouvir conversa do vizinho? Então, é esse nívelzinho. Mas aprendeu isso com quem? Com um baby boomer. E aí, não consegue se desvencilhar. Não, a gente nunca estimula a violência, tá? Eu tô falando desvencilhar mentalmente e socialmente nos baby boomers. Porque muita gente se muda. Sabe assim? A pessoa, não, então eu vou morar sozinho. O jovem vai e começa a morar sozinho. Só que aí ele é um insuportável ali e tal. Ninguém aguenta a pessoa, aquela energia tóxica, né? Pesada. Tá acontecendo muito isso hoje em dia. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que era só se mudar fisicamente. Pô, se eu tô perto ali numa região onde tem a galera mais cabeça, eu tenho que ser aceito também. Como a pessoa é muito infantil, ela não entende, porque ela acha que é tipo parquinho, sabe, de criança, aqueles parquinhos. Eu não sei nem como que é o nome hoje em dia. Porque é uma questão assim que cada lugar tem uma gíria, né? Aqui é parquinho que chama, mas é quando as crianças vão pra escola, ali antes da primeira série. Então ela acha que é isso, tal. Cada lugar chama de um jeito, né? Tem lugar que chama maternal, mas maternal às vezes é outra coisa, em outra região, enfim. O ponto é que a pessoa pega e acha que é assim, que ela vai chegar ali com uma lancheirinha, vão me aceitar, tal. Não é bem assim, meu amigo, entendeu? Não é assim. Então, você tem que entender que se você não melhorar a sua energia, cara, ninguém legal vai te aceitar. Então, sua energia, sua produtividade, seus resultados positivos, você quer andar com a galera que é saradona, aí você vai querer ficar falando de comida que ninguém quer comer ali, você não gosta de whey, você fala mal de whey o dia inteiro ali, então não dá. Entendeu? Nos primeiros minutos ali de atividade física você já cansa, já começa a falar mal de quem malha, já começa a mexer no celular, já começa a ligar no meio da corrida ali pra alguém, atrapalha a corrida da galera. Entendeu? No escritório é a mesma coisa, atrapalha a produtividade da galera. Numa livraria ou num grupo de estudos, num grupo de WhatsApp de estudos, também atrapalha a galera, só arruma confusão. Esse é o obtuso, esse é o Schenck. Então, ele não consegue entender que ele é que tá fazendo ali o peso ali, ele tá levando o time para baixo. Se ele entender isso, ou ela, começa a ter uma autoanálise, como eu falei, e aí, quando você começar a ter autoanálise, você vai ver a palavra sucesso ser verdade na sua vida. Então você vai começar, por quê? Se você tem autoanálise, você começa a analisar o que você está errando profissionalmente, principalmente. Então você começa a ver tudo o que você estava errando. Então você começa a ver, você fala, nossa, eu estava errando nisso aqui, eu vou comprar um livro sobre isso. Nossa, eu estava errando nisso aqui, eu vou ficar até tal horas trabalhando nisso. Nossa, eu estava errando nisso aqui, eu vou treinar mais isso. Nossa, eu estava errando. Então você começa a melhorar tanto em um ano, um tempo, claro. O obtuso odeia isso, essa produtividade, esse passo a passo. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta dar o famoso pulo. O famoso salto quântico, sabe? Ele tenta fazer essas coisas de idiota. Por quê? Ele acredita ou ela acredita realmente nessas coisas. É por isso que cai tanta papo furado. Joguinho de tigre, esses papos de idiota. Por quê?
Porque a pessoa ela acredita que realmente sem fazer nada ela vai conseguir grandes resultados. É o sonho de todo idiota. Então, a mesma coisa com relacionamento, pode ser em qualquer área isso. A pessoa ela não tá indo bem no relacionamento, ela sabe que não tá indo bem, não é possível que ela não perceba. Então, ao invés dela ter uma autoanálise, pô, às vezes eu tô brigando muito no relacionamento, às vezes eu não tô dando atenção, pô, vou comprar uma lembrancinha aqui, passei numa loja, lembrei isso que a pessoa gosta, e por aí vai. Não, a pessoa consegue ser tão obtusa ao ponto de se fechar no seu mundo, sabe? E desejar genocídios, sabe? E querer, sabe? Ou então querer que a pessoa venha com amarração atrás dela, como a gente já falou, esse tipo de coisa. Gente, não tem nada mais obtuso que a amarração, né? Então, a pessoa ela abaixa o nível nesse nível, porque ela não quer ter mérito, ela não quer ter que fazer. Então, ela realmente abaixa o nível nesse nível. Então, a pessoa ela vira idiota, traduzindo, um ser fantoche social. E aí os políticos usam ela, obviamente, os políticos corruptos, para conseguir votos dela, né? Então é muito complicado. A pessoa, para chegar no Zectal, você vê que muita coisa tem que melhorar dentro da própria autoanálise.